Hoje eu quero falar sobre a importância de um tipo específico de leitura, que é a leitura das biografias daquelas pessoas que fizeram o que você quer fazer. Eu acabei de terminar esse livro, Paris é uma Festa, quero fazer uma análise dele enquanto eu faço esse conteúdo, porque esse livro aqui é basicamente um relato, me parece bastante fidedigno, do Hemingway, que era um escritor, sobre um período da sua vida em que ele viveu em Paris, e um período em que ele estava focado em escrever e conversando com muitos outros artistas e escritores. Então ele convive aqui com Fitzgerald, que escreveu O Grande Gatsby, ele convive com Ezra Pound, ele convive com artistas que fazem quadros, mulheres, homens, enfim. Ele vive em Paris, nesse período desse livro, com a sua esposa, com seu filho, e basicamente passando os seus dias convivendo com esses artistas e melhorando a sua escrita, vamos dizer assim. Então, é um relato interessante porque você vê um pouco do que era uma rotina desse escritor, o que é muito interessante para mim, porque eu quero escrever, e também você vê como o meio influencia a mentalidade e a forma de viver e de trabalhar desse escritor. Claro, isso aqui não é uma biografia como dessas que a gente vê em detalhes, sei lá, por exemplo, eu me lembro de ouvir a biografia do Steve Jobs como audiobook em 2020, ou a própria Walter Isaacson tem a biografia do Leonardo da Vinci, a biografia do Elon Musk, eu li a biografia do Guga muitos anos atrás. Então, tem biografias que elas vão explicar uma história mais completa da vida da pessoa, então ela é mais fidedigna na biografia mesmo, no tempo. Caramba, me fugiu a palavra, né? Ela é mais fidedigna na linha do tempo. Tem biografias que são mais ou menos como as biografias do Chesterton sobre Santo Tomás e São Francisco, que são biografias mais filosóficas, tentando analisar o desenvolvimento das ideias daquelas pessoas. E tem essas biografias que elas, como essa daqui, do Hemingway, que é como se fosse um livro de ficção, é como ele contando uma história, mas a história é dele, né? E quando você lê uma biografia, veja, quando você lê um livro técnico, você vai para um lado bastante como fazer aquilo, né? Pô, eu vou entender como se escreve. Por exemplo, aqui ó, como criar histórias. Aí nesse livro eu vou ter cada capítulo, vou ter uma coisa importante, por exemplo, o capítulo 1 é sobre a sonoridade, o capítulo 2 é sobre a gramática. E todo capítulo termina com um exercício. Então esse daqui não é um livro que você senta e lê. Esse é um livro que você lê um capítulo e pratica o exercício por um tempo. Depois volta, lê de novo, pratica o exercício por um tempo de novo. Então, existem os livros que a gente lê para aprender como se faz, que são os livros bem técnicos mesmo, bem práticos, e a biografia, ela se enquadra num outro tipo de livro, que é, sabe quando você vai num evento, você participa de um mastermind, ou você faz uma mentoria, que é assim, cara, ou você ouve um podcast, me conta como você fez, me conta como que era a tua vida, como que era a tua rotina, como é que você chegou onde você chegou, porque eu quero chegar num lugar meio parecido. Então, por que as pessoas vão ler a biografia do Steve Jobs? Porque elas querem alguma coisa, parece que dá para aprender com esse homem. Ou eu vou ser um pouco mais parecido com ele, ou eu vou ter um pouco da criatividade dele, eu vou ter um pouco da sagacidade de negócios. Então, a biografia é basicamente como que um espelhamento. Eu vou ver a história dessa vida, para ver o que dessa vida eu também posso viver. Também faz sentido eu viver, e se eu vivesse, me faria chegar mais perto do meu objetivo. Então eu te diria, claro, isso é um conselho de leitura de qualquer livro, que você tem que ler um livro sempre com uma pergunta em mente. Toda vez que você pegar um livro, você vai pegar um livro e você vai tentar se fazer uma pergunta, que é basicamente a pergunta que deve responder a uma outra pergunta, que é o que eu vou aprender com esse livro, para que ele vai me servir. Então, sei lá, vou pegar aqui o Diário Estoico. Qual a pergunta desse livro? Será que eu quero descobrir, eu quero que ele me ensine um modo de viver a vida? Eu quero aprender estoicismo com ele? Então todo livro deve responder uma pergunta. Mas as biografias em particular, eu acho que uma das grandes perguntas que elas querem responder é exatamente como será que eu deveria viver minha vida? Será que aqui dentro tem um pouco de como eu deveria viver minha vida? Então você está mesmo tentando criar um espelhamento.
encontrar uma imitação. Veja, o René Girard é o cara que desenvolveu a teoria do desejo mimético. Ele basicamente descobriu que o ser humano funciona assim, ou seja, nós imitamos os outros naturalmente, inevitavelmente, não temos como controlar isso, nós vamos imitar outras pessoas e nós vamos desejar o que elas desejam. E nós imitamos por causa disso, porque é quase que é automático, é inconsciente essa parada. Eu acho, sem nem pensar, o meu organismo acha que ao imitar essa pessoa, eu vou conseguir o que ela tem também. Então a biografia tem exatamente essa característica. Eu vou ler isso daqui, porque se eu imitar alguma coisa do Hemingway, eu vou escrever melhor. E aí eu vou chegar um pouquinho mais perto da escrita dele, que é uma escrita que eu particularmente gosto muito. Então, ler uma biografia é, na verdade, você escolher uma pessoa para imitar. E só tem essa forma de você se desenvolver de fato na vida. Tá, essa frase é um pouco um exagero, né? Não tem só essa forma de se desenvolver na vida. Mas eu diria que você inevitavelmente vai imitar alguém. Então, é uma boa ideia que ao invés de você simplesmente sair imitando as pessoas, você escolha quem imitar. Porque, queira ou não queira, você está imitando alguém o tempo inteiro. Eu estou o tempo inteiro imitando alguém. O tempo inteiro imitando o jeito de me vestir, o jeito de pensar, o jeito de falar. Enquanto eu formo a minha personalidade, é basicamente uma mistura de um monte de imitações que eu vou trazendo ao longo da minha vida. Isso é só você ver, criança é perfeito, criança assim, mas como meus filhos me imitam, não tem, é impressionante. Então, nós vamos imitar. Ler uma biografia é a escolha de quem imitar. E nesse sentido, as biografias passam a ser alguns dos livros mais interessantes que você tem para ler, porque são alguns dos livros que mais vão te desenvolver na sua vida. Porque justamente, cara, quando eu li esse negócio aqui, cara, eu li bem rápido, porque, cara, é muito interessante a vida dele, é meio... Várias partes são meio chatas e enfadonhas assim, mas via de regra ele tá num café tentando escrever ou conversando com alguém muito interessante, uma outra pessoa, uma outra celebridade da história, dessa história de escritores e artistas. Então, dá para perceber pela biografia do Hemingway que ele tinha uma rotina específica para ele conseguir escrever e o ambiente dele moldou a capacidade dele de escrever. Então veja, é comum você encontrar isso, eu fiz um vídeo falando sobre isso, é comum você encontrar outras pessoas parecidas com você e você acabar virando um pouco daquilo ao longo da sua vida. Você vai ver que quando você estuda essas histórias, você vai ver que os caras da tecnologia todos estavam meio juntos. Você vai ver que os caras do esporte todos estavam meio juntos. Os caras da escrita, os artistas todos estavam meio juntos. Então tem essa convivência local, geográfica. Você precisa conviver com gente parecida com aquilo que você quer se tornar. Nesse sentido, eu diria que a biografia, ela é o primeiro passo para você perceber, para você descobrir quais são as pessoas ou que tipo de pessoas com quem você deveria conviver. Meu Deus, estão me ligando o dia inteiro. Que tipo de pessoas você deveria conviver? Porque assim, agora que eu li isso aqui, eu fico pensando, cara, eu tinha que achar mais gente que escreve e conversar com mais gente que escreve. A gente vem aqui na internet, é natural. Quando você tem um interesse, é natural que você comece a se aproximar de outras pessoas com o mesmo interesse. Comecei aqui na internet, boa parte do meu círculo, das pessoas com quem eu converso, são pessoas que criam conteúdo, pessoas que estão aqui na internet. E ótimo, isso é bom porque eu quero crescer nisso, eu cresci nisso. Eu precisei desenvolver a minha capacidade de me comunicar, de fazer vídeo, coisa e tal. Mas também quero escrever melhor. Eu quero escrever livros, eu quero escrever histórias. Então eu preciso encontrar pessoas que fazem isso. E conviver com essas pessoas vai me ajudar. E nesse sentido, ter um ambiente e escolher o teu ambiente é fundamental. Estava vendo um Reels ontem mesmo de uma mulher que estuda o comportamento, ela tem 2 livros famosos, agora eu me esqueci o nome deles, o comportamento de pessoas de alta performance, ou muito bem-sucedidas. E uma das coisas que ela percebeu é que essas pessoas, elas formaram o seu ambiente. Então, por exemplo, eu fiz isso aqui no meu escritório. Eu quero ler cada vez mais e eu quero querer ler cada vez mais. Então eu vou me lotar de livro. Só tem livro, para todo lugar que eu olho tem livro, livro. Todo canto tem livro. Tem livro aqui, tem livro no sofá, tem livro ali, tem livro ali, tem livro no lugar. Então acaba ficando meio inevitável que eu me transforme num leitor.
Então eu te diria duas coisas. Primeira, você pode moldar o seu ambiente físico e se precisar mudar de lugar. Cara, eu já mudei de país 2 vezes, morei na França, morei na Itália. Já mudei de estado para... Eu moro muito longe da minha família. Então, eu mudei de ambiente para estar num ambiente propício às coisas que eu queria. Então, o ambiente físico importa. A segunda parte é o ambiente, vamos dizer assim, relacional. As pessoas que estão nesse lugar. Então, isso é muito característico que você fique mais parecido com as pessoas com quem você convive. Então, escolha o tipo de pessoa com quem conviver. Isso certamente vai te ajudar a se tornar um pouco mais quem você quer ser. Eu espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. E se você gostou deste conteúdo, uma coisa que você vai gostar provavelmente é estar no Condado. Lá no Condado eu criei essa comunidade que é o meu ambiente para conviver com outras pessoas que querem as mesmas coisas que eu. Se você se interessa em estudar, em ler livros, em escrever, eu te garanto, o Condado é o lugar para você estar lá, para a gente crescer e se desenvolver junto. O link está na descrição para você conhecer um pouco mais. Eu te vejo por aí, tamo junto.